Gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre a audição e o prejuízo que a perda auditiva não corrigida pode acarretar. Vamos lá, eu já falei aqui em algumas postagens anteriores que a audição, ela não é uma função somente da nossa orelha, do nosso ouvido. Ela é uma função também do bom funcionamento do nosso sistema nervoso central. Ela depende do bom funcionamento do sistema nervoso central. A gente diz que a gente escuta também com o cérebro, porque o som é captado pelo ouvido e lá na cóclea, na orelha interna, ele é transformado num estímulo elétrico e o nervo auditivo leva esse estímulo lá para o nosso sistema nervoso central, aonde esse som vai ser interpretado. Aí, existe sim um núcleo principal que recebe inicialmente essa informação do som, mas essa informação, ela é transportada para uma série de vias e locais diferentes no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, tá? Para a gente ter uma boa interpretação do som, a gente precisa de uma integração de várias vias e várias funções do nosso sistema nervoso central. A audição não é só a gente escutar, é a gente escutar, interpretar, sentir e reagir. Por exemplo, para a gente conseguir interpretar bem um som, a gente tem que ter uma memória auditiva. Para a gente desenvolver a nossa linguagem, a gente tem que ter uma via auditiva íntegra, né, para estar desenvolvendo essa linguagem. A captação do som, por exemplo, ativa vias como a via responsável pela motricidade, pela questão motora dos nossos olhos. Então, o que acontece quando a gente escuta determinado som? A gente vira, a gente olha de um lado para o outro, a gente localiza esse som, certo? Outra questão é a questão da emoção, né? Você vê que determinados sons te geram excitação, te geram sensação de prazer, te geram felicidade, e outros sons te geram sensação de medo, de pânico, de ansiedade. O nosso cérebro precisa desse estímulo da audição para fazer integrações, conexões com outras funções dele, né, para que a gente consiga ter uma integridade da nossa função cognitiva. Vamos lá, pacientes, por exemplo, que são mais idosos e aí não escutam bem, né, e não querem ali corrigir com aparelho e tal, esses pacientes, de pouquinho em pouquinho, eles vão se isolando mais das pessoas, do meio social deles, e aí, aos poucos, vai aumentando a tendência à depressão. E quanto mais isolados e deprimidos esses pacientes, a tendência é que eles façam pouco estímulo de outras funções, como a linguagem, o raciocínio, né? E existem estudos hoje em dia que comprovam que esses pacientes que possuem perda auditiva e não fazem essa correção, não buscam a correção dessa perda, têm maior propensão a desenvolver demências, né? Inclusive o Alzheimer tem grande relação com a perda auditiva não corrigida. Que pacientes que já têm a demência senil instalada, o Alzheimer instalado, quando faz a correção auditiva, né, e começa a receber esse estímulo auditivo, ele consegue retardar um pouco a progressão da doença. Baseado em tudo isso que eu dei agora de informação para vocês, eu acho que ficou mais claro, mais fácil de compreender a importância da correção das perdas de audição. Sim, é importante a correção para o nosso conforto, né, de estar escutando bem, com clareza, mas também é importante para manter a integridade da nossa cognição, né, e para as funções cerebrais, tá certo? Um grande abraço, gente!